Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre lembra da importância de compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, esclarecendo, levando entendimento, consolando, né? Então, Emmanuel diz que a maior caridade que nós fazemos com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, vai lá, se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, gente, aqui no programa Espiritismo e Vida, né, a gente sempre pede a inspiração do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar de justiça. Será que nós somos justos? Não é? A gente precisa pensar nessa questão, né, gente? Se nós somos realmente justos, né? Ou será que nós procuramos, ao menos, agir com justiça? Diante de todos os acontecimentos em nossa vida, é bom que a gente se lembre do que é justiça, né? Se a gente abrir o dicionário, justiça é a qualidade daquele que está em conformidade com o que é direito, né? Avaliar o que é direito, o que é justo. E lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 875, Kardec pergunta aos espíritos, né, como se pode definir a justiça? E olha a resposta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Emmanuel ainda vai nos dizer que a justiça se processa sem o concurso de nenhum homem. Porque a justiça absoluta rege os destinos de todas as criaturas humanas, gente. Não só individualmente, mas coletivamente também. Né? Nós vemos aí quadros dolorosos em que a humanidade se debate, às vezes, né, certas coletividades, a justiça divina atuando. Muitos, diante dos quadros de dor e sofrimento, né, se perguntam: onde está Deus? Cadê a misericórdia? Olha, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Gente, em todas as coisas, em todos os acontecimentos, Deus está sempre presente. E a justiça divina, ela é soberana e incorruptível. E a sua misericórdia atua sempre ao lado da justiça. Né? É, como Emmanuel diz, né, que Deus não é estranho às desgraças, às expiações, né, que laceram as almas dos homens, né, porque Deus é infinita bondade. Né? Agora, essas amarguras, elas são necessárias para a purificação dos espíritos, né? Naquele batismo abençoado de sofrimento e de dor. Então, lembremos-nos de que nós somos artífices da nossa própria vida, né? Plantando boas e más sementes. Feliz é aquele que já sabe efetuar as escolhas necessárias plantando boas sementes, né? E quando nós falamos de justiça, nós também precisamos compreender a misericórdia, né? A misericórdia é você ter solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça, né? É você ter dó, compaixão, piedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no item 4, né, Kardec diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vejam, esquecimento e perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, gente, Deus é perfeição. E como ele é perfeito, a sua justiça, a sua misericórdia também o são. Embora, na grande maioria das vezes, nós não compreendamos, né?
A justiça humana, mesmo que muito respeitável, ela julga frequentemente aqueles fatos que ela considera puníveis pelos derradeiros lances da superfície. Agora, a justiça divina, não. A justiça divina, ela observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos, né, que lhe deram início. Então, essa justiça absoluta, soberana, né? Quaisquer que sejam as nossas opiniões políticas, as nossas vistas sociais, a gente deve reconhecer perfeitamente que não é do nosso mundo. As instituições humanas não comportam a justiça divina. Né? Leon Denis, no livro Grande Enigma, né, vai nos dizer que todos nós respiramos no universo ante a luz da justiça. Né? O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. E nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. Por isso é que em todas as circunstâncias, gente, nós precisamos saber semear o bem, né? Espalhar o bem, sustentar o bem, cooperar para o bem, né? Porque as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal, se ele é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente vai sofrer uma pena maior ainda, né? Nós temos um código moral para nortear a nossa vida, que são os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos, gente, é um marco histórico, né? O primeiro marco histórico do Deus único, que se tem notícia até os dias de hoje. Ele foi recebido pela mediunidade de Moisés. Né? Então, é uma síntese básica de toda a conduta moral que a humanidade deve seguir. Quando Jesus aqui esteve, ele não derrogou os 10 mandamentos, não. Né? Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, desse código moral que nos foi dado, né, nós nos perdemos na nossa própria ignorância, nas nossas próprias sombras, né? E, consequentemente, nós não somos justos, porque a justiça ela funciona como um farol para nós, clareando a nossa visão para que nós não nos entreguemos ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, né? Porque isso nos impõe uma loucura, né? Que são as paixões e cegueira espiritual, né? Emmanuel tem um livro, tem uma mensagem no livro Passos da Vida, né, psicografia do nosso amado Chico Xavier, que ele diz exatamente isso, se formos justos. Olha só, será que nós somos justos quando a gente censura alguém, quando a gente aponta o erro do outro, reprova o erro, reprova o comportamento do outro, e nós não somos capazes de corrigir esses mesmos erros em nós? Esse mesmo mau comportamento? Será que eu sou justo agindo assim? Não. Eu vou ser justo se eu reconhecer a minha própria fraqueza e passar a corrigi-la. Será que nós somos justos quando a gente exige do outro compreensão, seja compreensivo, tolerante comigo, né, tenha bondade, me auxilie, perdoe o meu erro, e eu mesmo não sou capaz de agir para com o outro com bondade, com compreensão, percebendo que nós todos somos imperfeitos, né? Que eu mesmo não me disponho a auxiliar e muito menos a perdoar, será que eu sou justo? Não. Eu vou ser justo quando, à custa do meu próprio esforço, eu me melhorar moralmente, para que aí então eu possa agir de forma mais equilibrada e com bom senso. Será que nós somos justos quando a gente se entrega aí às queixas de toda matiz, né, as reclamações, né, quando a gente está passando pelas dificuldades, pelas provações, né, às vezes problemas muito complicados, né, e eu me entrego à lamúria, à queixa, à reclamação, Nossa Senhora, Deus não vê o meu sofrimento, né, olha como eu sofro.
Será que eu sou justo? Se eu não sou capaz de compreender no outro que este processo evolutivo exige que nós passemos pelas provações, que o outro passa por provação e eu também passo, que o outro passa por expiação e muitas vezes eu também passo, porque isso é o nosso reajuste perante a lei divina. Então, será que eu sou justo? Se eu não reconheço isso? Eu vou ser justo quando eu olhar para o outro que caminha do meu lado e enxergar que muitas vezes o fardo que ele carrega, que ele suporta, é muito mais pesado que o meu, é muito mais agressivo que o meu e nem por isso ele está se queixando. Será que nós somos justos? Quando nós tratamos as pessoas fora do nosso círculo doméstico com educação, com carinho, com consideração, e quando eu chego em casa junto à família, eu me comporto como um carrasco, ignorante, grito, brigo, esperneio, bato. Será? Não. Eu vou ser justo quando eu compreender que o próximo, mais próximo de mim, que é a minha família, aquele que divide o meu lar, merece a minha compreensão, o meu respeito, o meu amor. Porque não é por acaso que nós estamos ali juntos. Nós somos justos quando a gente quer vantagem, direito, felicidade só para a gente. Muitas vezes, essa felicidade, né, esse direito, essa vantagem, à custa do sofrimento do outro? Não. Eu vou ser justo quando eu aprender que a dor do outro é a mesma que a minha. Que o meu direito, né, que eu acho e tanto possuir, o outro também tem. Que para cada direito que eu acho que eu tenho, tem antes um dever a cumprir. Eu vou ser justo quando eu aprender a cultivar a fraternidade. Será que eu sou justo quando Deus me empresta recursos, materiais fartos, né, para que eu possa providenciar aí o melhoramento material, não só meu, né, mas da sociedade, e eu ajo com egoísmo, ou então, né, saio gastando tudo? É óbvio que não. Nós não temos nada, tudo é empréstimo da bondade do nosso Pai, para que a gente possa exercer neste mundo a caridade e a fraternidade. Né? E aqui a gente não está falando de sair distribuindo dinheiro aí para os outros, não, que não é isso, não. É, se eu tenho condições, né? Se Deus permitiu que nesta vida eu passasse pela experiência da riqueza, que eu utilize bem essa riqueza, que eu dê emprego pagando salário justo, que eu dê bolsas de estudo para aquele que é carente, que eu promova o bem-estar do outro, não só o meu. Eu vou ser justo quando eu entender que a riqueza que Deus me empresta não é exclusivamente minha, porque é dele. Então eu preciso voltar meus olhos e saber enxergar a miséria, o infortúnio, que nos pedem constantemente simpatia e socorro. Será que eu sou justo quando eu maltrato um animal? Quando eu acorrento um animal? Quando eu abandono um animal? Quando eu faço mal à natureza, sabe? Boto fogo aí nos lugares? Será que eu sou justo? Porque muitas vezes a gente liga justiça a outro humano, mas não. Os animais, a natureza, são nossos irmãos menores. Vão evoluir como nós. Eu vou ser justo quando eu compreender que eles são nossos irmãos em evolução. E é como o Chico dizia, né? Quem faz mal ao animal não aprendeu a amar. Nós seremos justos quando nós percebermos que é preciso sentir o bem, pensar o bem, agir no bem, e que o trabalho no bem de todos não nos pede descanso.
É contínuo, é o tempo inteiro, é fazer o bem. É a única fórmula de paz possível que vai nos garantir felicidade, que vai nos garantir segurança em nossa caminhada. Aquele que cultiva justiça em si mesmo, compreendendo a necessidade de trabalhar, de servir de forma incessante, conhece o valor do tempo e consegue converter o dia de hoje num amanhã melhor, não é? Então, gente, a gente precisa aprender a ser justo, realmente justo, né? A justiça divina, muitas vezes, né, aliás, quase sempre, estabelece que nós, que somos devedores e credores uns dos outros, nos reencontremos no lar, para que a gente se reajuste. E a misericórdia concede a um e outro o esquecimento do passado, para que essa reparação seja possível no ambiente isento de acusações. Imagine se eu lembrasse o mal que eu fiz para minha mãe numa outra encarnação. Olha, né, como é que seria essa convivência? A gente não lembrando, tem muitos relacionamentos que são difíceis, imagina a gente lembrando. A justiça sempre de Deus sempre vai alcançar o devedor e cobrá-lo. Agora, a misericórdia vai sempre se colocar ao lado, vai ali lhe ofertar aquele ombro amigo para ele chorar, para ele amparar, né? Poder ser amparado por aquele amigo, aquela voz que renova o ânimo. Deus é justiça, mas ele também é um pai amoroso e bom. A justiça estabelece o ressarcimento à lei. A misericórdia do Pai atua através da bondade que estende a toda criatura oportunidades de reparação. Né? Então, justiça e misericórdia se manifestam na terra em forma de cobrança e oportunidade, resgate e compensação. Né? Só a gente observar, gente. Se nós formos justos, nós vamos perceber que nós temos muito mais a agradecer a Deus, né, nosso Pai, Criador de tudo que existe, do que pedir ou reclamar. Se nós formos justos, nós vamos compreender que a rebeldia contra as suas leis de amor só vai nos trazer sofrimento. E ao contrário, quando eu me esforço na compreensão das suas leis e me esforço em segui-las, a vida não vai ficar sem problema e desafio, mas será mais fácil de enfrentar esses problemas e desafios. Se a gente for justo, nós vamos ter certeza de que Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, a quem nós devemos seguir, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E nenhuma criatura vai ao Pai sem ele. Se nós formos justos, nós vamos agir de acordo com a advertência de Jesus. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. É uma passagem que está em Lucas 6,31. Se nós formos justos realmente, nós vamos começar a cumprir, além dos 10 mandamentos, aquele que Jesus nos deixou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Está lá em João 13. Vamos aprender a sermos justos, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos na caminhada. E eu não posso exigir do outro que ele a perfeição que eu mesmo não tenho. Se nós formos justos, nós vamos olhar para dentro de nós e enxergar a nossa luz e a nossa sombra e passar a caminhar no mundo de forma mais equilibrada. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau.